o Bartolomeu Dias esteve no mar 16 meses, e isto para mim é interessante, porque a forma como isto foi tudo planeado em pormenor, não é? Como nós acabámos de ver uma volta à Lua semana passada. Sim, assim, Artemis 2. muito bem planeada, sim. Eles sabiam, estava tudo planeado. A mesma coisa com a volta ao Cabo. Eles sabiam que não podiam reabastecer os navios em lado nenhum. Eles tiveram que levar um navio só com mantimentos, com Eram quantos navios no total? eu acho que eram 4, não me lembro agora, 3 ou 4. Um navio era só para mantimentos, com uma tripulação reduzida, só o suficiente para manejar o navio. E esse navio ficou ancorado à espera. E os outros seguiram em busca do fim da África. E esse navio ficou à espera tanto tempo que os homens que ficaram no navio pensavam que o Bartolomeu Dias tinha-se perdido e que nunca mais chegavam a casa. Iam morrer ali, não é? E quando eles viram o Bartolomeu Dias regressar, foi tanta a excitação de um deles que deu um ataque de coração e morreu. Mas o planeamento, quer dizer, isto muito bem planeado, porque eles sabiam que tinham que passar, que tinham que navegar aquela distância e que não iam morrer à fome se não tivesse os mantimentos. Isso foi em 1488, né? Ele regressou a Lisboa em 1488. Agora não sabemos a data exata que saiu, nem a data exata que regressou, porque isso é tudo mantido secreto. A única pessoa que soube e que nos disse foi o Colón, porque ele estava numa reunião com Dom João II em dezembro de 1488, com o Bartolomeu Dias, vendo um mapa da navegação toda, da descoberta do Cabo, e ele registrou isso num dos seus livros, que podemos ver, qualquer pessoa pode ver a imagem. Nota que em 88, Bartolomeu Dias regressou do Cabo da Boa Esperança, quer dizer, é a forma que sabemos. Não há relato nenhum em Portugal. Certo. Outro que só é conhecido no estrangeiro. Outra navegação que é só conhecida no estrangeiro. Do Bartolomeu Dias. A viagem do Bartolomeu Dias é conhecida no estrangeiro por nota do Colón. Cristóvão Colón. Aí na sequência foi em direção às Índias o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, quando a coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Isto faz parte do segredo da descoberta do Brasil, não é? Dom João II, muita gente diz que o Papa fez o Tratado de Tordesilhas. Nada disso. O Papa não teve nada a ver com o Tratado de Tordesilhas. O Papa só escreveu várias cartas a pedido dos reis católicos, os reis de Espanha, atribuir a conquista do Novo Mundo aos espanhóis. Uma certa distância dos Açores, de lá para o Ocidente, é dos espanhóis. Se Dom João II tivesse concordado, não havia tratado nenhum. Sim? Dom João II dizia, está bem, que dá pelos espanhóis. E não havia tratado nenhum. O tratado foi feito por Dom João II. Foi pensado e construído por Dom João II da forma que ele quis, forçando os espanhóis a aceitarem o contrato que ele quis. Por que a Espanha entrou nessa navegação? Porque viu que Portugal está navegando, também quero ir. Porque eles não tinham tradição de navegação. Isto, como dizemos no Pico, isto dá pano para mangas. Isto é assim, a Espanha nunca fez nenhuma viagem de exploração, de descoberta. Não há nenhum relato de uma viagem de descoberta espanhola, castelhana, anterior a 492. O que existem são relatos dos castelhanos irem atrás dos portugueses e ir comerciar nos locais onde os portugueses estão comerciando. Então, com esse problema, durante a Guerra da Sucessão de Castela, 1476, em que a Rainha Isabel roubou a coroa à sobrinha, a sobrinha ficou exilada em Portugal,
que Dom João II, ainda príncipe, forçou o Tratado de Alcáçovas, em que dividiram o mundo, passaram uma linha nas Canárias, em que os espanhóis não tinham autorização de navegar a sul das Canárias. E a conquista das Canárias ficava para os espanhóis. Só que, como Portugal queria as Canárias, parte do contrato de Alcáçovas, o Tratado de Alcáçovas diz: e a vossa filha Isabel vai casar com o meu filho Afonso, e o dote da Isabel vai ser as Canárias. Quer dizer, Dom João II era fenomenal. Nós não tivemos talvez um rei melhor, morreu muito cedo porque foi envenenado, mas de qualquer forma ele deu-os, com o Tratado de Alcáçovas, ele entregou os castelhanos a oportunidade de conquistar as Canárias para Portugal, porque quando a filha casasse com o príncipe herdeiro de Portugal, as Canárias vinham para Portugal. Nessa época ainda não estava unido com Aragão, né? Castela. Exato. Estavam Isabel e Castelo e Aragão estavam casados, o Fernando e a Isabel. Já estavam casados. Já estavam casados. A filha Isabel seria, nessa altura, tinha o filho, o Juan, tinha o filho Juan, que era herdeiro. E esse Juan seria rei da Espanha inteira, assim, unida. Mas não estavam unidas ainda porque cada um tinha a sua coroa, o Fernando e a Isabel. De qualquer forma, Dom João II deu a eles a oportunidade de conquistar as Canárias para depois trazer as Canárias para Portugal. Mas o que acontece é que havia muito comércio, os portugueses estavam a fazer muito comércio na África, não era escravos, era comércio de ouro, de bens, coisas assim. Havia alguns escravos, mas nessa época ainda não havia comércio. O comércio não era focado nos escravos, era focado no ouro que vinha de Timbuktu, traziam para a mina, em São Jorge da Mina. Isso foi antes. Quer dizer, havia o comércio, havia já o comércio do ouro, o castelo da mina não estava construído ainda, e os espanhóis enviavam para lá barcos para ir comerciar. Só numa vez, os portugueses capturaram 35 barcos espanhóis na área do Ghana, que estavam lá a comerciar. E então, Dom João II entendeu rapidamente que isto podia ser tudo perdido pelos espanhóis assim que a Espanha estivesse unida, porque Portugal nunca mais conseguia lutar contra uma Espanha unida. E outra coisa que devemos entender: Portugal ficou independente de Castela em 1153, acho eu. Portugal foi um reino que era um condado que era parte de Castela, e depois tornou-se independente e conquistou o resto aos muçulmanos. Daí para cá, por tempos, Castela sempre tentou recuperar o território. Então, todas as guerras que Portugal teve, todas eram com Castela. Portugal não tinha mais nenhum inimigo em Europa, era amigo com todos. O tratado mais antigo da aliança é com a Inglaterra. Tinham tratados com França, com a Dinamarca. Quer dizer, só tinha um inimigo, era Castela, não havia mais ninguém. E então... Só um parênteses, esse tratado com a Dinamarca era para fazer as navegações na zona da Groenlândia, da Islândia? Não, era um tratado de amizade, era um tratado de comércio, amizade. Quer dizer, Portugal tinha alianças, vamos dizer assim, com os países todos europeus. Sim, Itália, França, Inglaterra, os países nórdicos. Uma das rainhas da Dinamarca tinha sido portuguesa, uma princesa portuguesa há anos antes. Quer dizer, só tinha um inimigo, era Castela. Que era Castela. E então, quando Castela, todas as vezes que Castela tentou conquistar Portugal, perderam. E então, quando Castela e Aragão estivessem unidos, Portugal nunca mais se defendia. Sim? Porque Portugal tinha 1 milhão de habitantes. Em 1500, 1 milhão. Se nós pensamos que metade desse povo são fêmeas, que geralmente não lutam, temos 500 machos. Se metade desses são jovens, rapazes pequenos e velhos,
temos 250 homens, 2 campos de futebol, dois estádios de futebol, para defender o país, ir conquistar, ir fazer muito descobertas. pouca gente. Exatamente. Eles tiveram que utilizar inteligência. E então, até este ponto, Portugal sempre conseguiu se defender. Agora, se viesse uma Espanha unida, Aragão, e até por acaso Aragão era aliado de Portugal por muito tempo. As princesas muitas vezes casavam com os reis de Portugal, eram de Aragão. A esposa de Dom Afonso V era aragonesa. Agora, não, desculpa, a mãe de Dom Afonso V. A esposa de Dom Duarte, o rei Dom Duarte, e do príncipe Dom Pedro. Agora, quando eles ficassem unidos contra Portugal ficava despachado. E por acaso, Portugal perdeu a independência em 1580 para a Espanha. E nessa altura, quando Portugal perdeu a independência, é que nós vemos os ingleses e os alemães a tentar conquistar territórios portugueses. Porque já não eram portugueses. Eram espanhóis. Sim. E aqui todos aqueles tratados de amizade não valiam mais. Exatamente. Nós tivemos algumas tentativas de entrar em lugares portugueses, mas não eram a sério, vamos dizer assim. Mas quando Portugal perdeu a independência e tornou-se espanhol, agora era sério, porque já não eram aliados. Espanha era inimiga de França, da Inglaterra, desses outros países. De qualquer forma, eu estava falando do Tratado de Alcáçovas. Isso, exatamente, da sabedoria de Dom João II em negociar tudo. Dom João II fez esse tratado ainda quando ainda era príncipe, nem sequer era rei. Ele forçou o pai a desistir de apoiar a sobrinha na coroa de Castela e fazer esse tratado, deixar a Isabel ficar rainha, e eles assinam esse tratado que não navegam mais a sul das Canárias. O que acontece? Dom João torna-se rei e nessa altura ele quer reforçar o seu poder, porque o pai tinha dado territórios a todos, tinha feito condes e marqueses, e até por acaso um conde e um marquês eram primos da Filipa, da esposa de Colombo. O marquês de Montemor, que era neto de Dom João de Bragança, constável do reino, foi feito marquês por Dom Afonso V, era casado com uma prima da esposa do Cristóvão Colombo. E o conde de Penamacor, a mesma coisa, Lope de Albuquerque, foi feito conde por Dom Afonso V e era casado com uma prima do Cristóvão Colombo. Mas quando Dom João se tornou rei, ele disse: o meu pai deixou-me rei dos caminhos de Portugal, porque as terras estavam na posse dos nobres. Então ele tentou reforçar o seu poder e nessa tentativa de reforçar o seu poder criou muitos inimigos. Basicamente os Braganças. O Marquês de Montemor, Dom João de Bragança, casado com a prima do Cristóvão Colombo, foi a pessoa que iniciou as traições para matá-lo. Era condestável do reino e queria matar Dom João II e aliou-se à Rainha de Castela, começaram a conspirar para assassinar Dom João II. O rei soube disso, prendeu o Duque de Bragança, matou-o. O condestável, que era o que iniciou a traição, fugiu para Castela com a filha, com a esposa, e um ano mais tarde, isso foi em 1483. O que é que eles estavam oferecendo a Isabel, a Castela? Se tu nos ajudares a matar Dom João II, o nosso rei, nós vamos romper o Tratado de Alcáçovas. Tu podes ir comerciar na África, como quiseres. Podes navegar a sul das Canárias. E nós vamos te entregar a tua sobrinha, a quem tu roubaste a coroa, que está aqui em Portugal, vamos te entregá-la para tu manteres o olho em cima dela, porque ela sempre foi uma ameaça. A Dona Joana Trastamara, desde que viveu em Portugal, assinava as suas cartas como Rainha de Castela, porque ela foi herdeira, era herdeira da coroa de Castela. Então, com essas ofertas de romper o Tratado de Alcáçovas e de receber a Rainha
a rainha verdadeira para Castela. Os castelhanos estavam tentando ajudar a matar Dom João II. Certo. Sim? Quando o rei mata o Duque de Viseu, que era o mestre da Ordem de Cristo, o seu cunhado, Dom Diogo, em agosto de 1484, é nessa altura que o Colom foge para Castela, muda o seu nome, porque o nome dele não era Colom, e começa a instigar os espanhóis a patrocinar, porque eu estou nos Estados Unidos há 50 anos, eu já não sei falar português. De qualquer maneira, o Colom muda-se para Castela, muda o seu nome para Cristóvão Colom e começa a instigar com eles para patrocinar uma viagem buscar a Índia ao Ocidente. Sim? Porquê? Porque Dom João II decidiu que temos que lhes dar algum lugar para onde ir. Sim? Porque se eles estão tentando me matar para ter acesso ao comércio da Guiné. Sim? Se nós descobrimos o caminho marítimo para a Índia, então o que é que vai prevenir eles de darem a volta? Nada. Exatamente, nada. E Dom João II viu isso. Há pessoas que não veem este jogo, sim? Porque foi um jogo. A viagem de descoberta de 1492 foi um jogo contra Castela. Sim? Porquê? Porque quando o navegador foge para Castela e ele muda o seu nome para Cristóvão Colom e começa a instigar com os espanhóis, dá-me uma frota que eu vou-te dar à Índia ali, mesmo ali pertinho, sim? E eles recusaram. Ele não foi para outro lugar pedir, ele não foi para outra nação, para outro reino. Ele ficou lá, ele continuou a instigar por 7 anos. Sim? O normal seria ele abandonar, oferecer lá para a França. Exatamente. Exatamente. Outro lugar. Mas ele não fez isso. Ele ficou ali constantemente a chateá-los, instigar com eles. Eu só preciso de 3 barcos. Não custa. Eu ainda vou meter parte do meu dinheiro, que ele meteu parte do seu dinheiro, para a frota. E levou 7 anos para eles dizerem sim. Por que é que eu comecei com isto tudo? Porque os castelhanos nunca fizeram uma viagem de exploração. É a primeira. Eles não queriam fazer viagens de exploração, de descobertas. Eles não queriam fazer uma viagem de descoberta que levou 7 anos para instigar com eles, para eles finalmente dizerem, está bem, vamos patrocinar a viagem. Interessante. E depois fica meio suspeito. Eles nunca navegaram, aí ele sai, chega lá, descobre tudo, fica tudo certo. Né? Nunca navegava? A Espanha, né? Sim, claro. Isto é assim, a missão do Cristóvão Colom era muito fácil. Vai plantar a bandeira castelhana naquele território, convence-os que é parte da Índia. Quando eles quiserem proteger aquilo para si, pensando que é uma coisa de grande valor, nós vamos forçá-lo a mudar o tratado de Alcáçovas por outro diferente. E ao mesmo tempo, em vez de ser as Canárias, que é um território pequeno, nós vamos dar a ele um território que eles nunca mais têm fim de conquistar. Então está lá os próximos 200 anos a tentar tomar posse daquilo e vão-nos deixar da mão. Foi uma jogada de mestre. Jogada de muito mestre. inteligente. Porque aí Portugal ficou livre para explorar a África, Exatamente. chegar na Índia, ir para o Exatamente. Japão, para onde ele quisesse, para a China. Exatamente. O que aconteceu foi que os castelhanos, os espanhóis, tiveram sorte, encontraram prata, ouro, isso tudo, mas na altura o Portugal não sabia disso. Portugal estava focado no seu projeto de chegar à Índia, de meter, de travar o avanço muçulmano, de se unir com os cristãos da Índia e da Etiópia e lutar contra o Islão e libertar a Terra Santa vindo do Oriente para o Ocidente.
Só que Portugal não sabia que o Prestes João da Etiópia, que era suposto ter um enorme exército, não tinha ninguém, precisavam dos portugueses para os ajudar, que aconteceu. Que os cristãos na Índia, a quem São Tomás evangelizou, também era uma comunidade pequena. E se não fosse Portugal ter chegado lá quando chegou, o mundo hoje talvez fosse muçulmano. Porque Portugal travou o avanço muçulmano. A Indonésia, acho eu, é talvez o país mais populoso de muçulmanos hoje, sim. Quer dizer, teríamos um mundo completamente diferente se não fosse as armadas portuguesas terem chegado ao Índico quando chegaram. De qualquer forma, o jogo da viagem de Colombo em 1492 foi mesmo fazer o que ele fez. Levas lá, vai para aquelas ilhas que já conhecemos que lá estão. Ele próprio tinha um mapa, se vocês lerem o Diário de Bordo, no dia 7 de outubro, lá que é, ele passou o mapa para o Pinzón e eles estavam a discutir. Pelo mapa, as ilhas devem estar aqui perto, não é? Uma semana mais tarde, chegaram à ilha. Quer dizer, não foi nada perigoso, uma viagem completamente fácil, sair das Canárias, seguir os ventos para as Caraíbas, que era uma rota já conhecida, e, da mesma forma, sair das Caraíbas e seguir a rota para os Açores, para Lisboa, que era uma rota já conhecida. Ele não inventou a rota, sim? Porque ele não tinha nenhuma forma de saber, se fosse a primeira viagem a atravessar o Atlântico das Canárias para as Caraíbas, de saber que era mais fácil ir para os Açores, como ele fez. Sim, ele teria regressado a mesma rota. E quando ele regressa e diz que chegou à Índia, a primeira coisa que ele fez foi nomear os nativos índios. Sim, isso ele sabia que não estava na Índia. Quando lerem o meu livro, Portugal, do Siglo de Colombo, vão entender. Era tudo um jogo, mesmo só para convencer os espanhóis. E foi isso que ele fez. Depois de regressar da primeira viagem, a missão estava completa. Ele daí começa a trabalhar para si próprio. E de onde entra o Américo Vespucci nessa hora? O Américo Vespucci já está em Espanha antes da primeira viagem. Ele foi, isto também eu não tenho os documentos, mas o Américo Vespucci foi enviado pelo Medici para Sevilha para ir trabalhar com o Joanotto Berardi em Sevilha. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.